Então, passando para o nosso estudo, estamos falando sobre crentes supersticiosos, estamos abordando certas questões, certos hábitos, certas ideias que alguns cristãos, né, cristãos entre aspas, né, têm, e nós já falamos de toda a parte, vamos dizer, verbal, né? Nós já falamos sobre profecia, e de novo, não que profecia seja uma superstição, mas a forma como ela tem sido usada pelos cristãos, usada e buscada pelos cristãos, se tornou uma superstição. Falamos já de bênção, já falamos de maldição, de confissão positiva, né? Então, essa parte já deixamos, essa parte de fala, essa parte de verbalização. Hoje nós vamos, então, partir para uma parte talvez mais de objetos, né? Vamos começar falando com unção com óleo. Hoje o nosso 10º estudo dessa série. Vamos falar de unção com óleo. Essa é a primeira parte. Vamos ter ainda mais um estudo na semana que vem. E claro, queridos, os estudos são muito interligados, né? Hoje vai parecer assim que vai ficar uma coisa meio não concluída, mas é porque a conclusão vem na semana que vem, ok? Nós vamos começar lendo Êxodo, no capítulo 30, versos 22 a 33. Êxodo, capítulo 30, versos 22 a 33. Essa primeira leitura eu a farei, e nas demais, ou para as demais, então nós vamos nos revezando, ok? Êxodo, capítulo 30, versos 22 a 33, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e da canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um rim. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Amém. Esse texto, ele é o primeiro momento em que a Bíblia cita unção de alguma coisa. Cita a composição desse azeite, cita a função desse azeite da unção de uma forma geral, ok? E isso é importante, né? Nós vamos hoje fazer uma caminhada rápida sobre as questões históricas também, isso é importante. Então, introdução. Atualmente, muitos cristãos, né, e a cada dia o número só aumenta, né? Pedem a pastores, missionárias, irmãs de oração e etc., que unjam chaves da casa nova, do carro recém-adquirido, a fazenda, a carteira ou qualquer outro objeto que deva ser exorcizado, entre aspas, né, ou consagrado ao Senhor. Queridos, isso aqui é fato, né? Eu conheço uma história, já falei aqui na igreja, sem dizer quem foi, né, de um pastor que pediram a ele que enchesse 2 baldes de azeite, fizesse um furinho embaixo de cada balde e ele saísse correndo ao redor da cerca de uma propriedade.
para consagrar ao Senhor. Quantas vezes nos círculos de oração das Assembleias de Deus aparece gente, né, que agradecendo ao Senhor porque comprou um carro, ele traz a chave do carro e pede para ser ungido, né? Então acontece muito, né? Há muitos casos em que pessoas, né, quando estão atravessando situações complicadas em casa ou qualquer coisa, não, leva lá alguém para ungir a casa. Quando compram uma casa nova, né, e aí eu volto até na questão que nós falamos semana passada da maldição dentro daquela casa. Então você vai e unge a casa para tirar a maldição. Então isso aqui é algo que acontece demais e cada dia aumenta mais, né? A unção, o azeite se tornou o objeto da superstição. A unção é a superstição, né? Infelizmente, o que muitos não sabem ou preferem ignorar, e isso é importante porque há muita gente que não sabe, isso é verdade, né? Ouço muito quando ministro sobre isso, ouço muitas pessoas falarem, eu não sabia, né? Não, ninguém nunca me ensinou, né? Essa lacuna que fica ali no discipulado e muitas coisas, eu não sabia. Mas eu também conheço muita gente que sabe, gente que foi formada, vamos dizer, na mesma escola que eu, que teve os mesmos ensinos que eu tive, né, do mesmo pastor, nos mesmos cultos, e prefere ignorar. Não, porque agora está todo mundo fazendo assim. Se eu fizer diferente, né, eu vou perder público. Né? Então, muitos não sabem ou preferem ignorar. É que isso é uma distorção de um ato bíblico em sua forma e objetivo, no modo de fazer e no objetivo para o qual é feito. Isso é distorção bíblica. Né? Então, é uma distorção realizada nas igrejas evangélicas por modismo, antropocentrismo, né? Eu sou Deus, eu tenho poder, eu sou a razão do culto, eu, né? Um pouco do que nós falamos. Eu tenho esse poder, a minha palavra tem poder, os meus atos têm poder, eu posso ungir. Falta de conhecimento, como eu já falei, novas revelações. A Bíblia claramente mostra, né, o que é que tem, como e o que e por que tem que ser feito. Mas não, 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 não. Aqui, ó, o Espírito Santo, quantas vezes eu já passei por isso, em oração em roda, e aí as pessoas, vamos ungir, né? Alguém traz lá uma causa, né, que não, traz a caixa, tô querendo comprar um carro, o meu carro tá batido, tá dando problema demais, eu preciso, né, de dinheiro para consertar o carro. Não, bota a chave aqui, traz lá o óleo da unção, né? Não, mas querido, a unção não é para isso, não. E aí a pessoa, né? Não, não, mas o Espírito Santo está me mandando fazer. Fica difícil, né? Eu lembro de uma vez em que eu estava numa reunião de oração com meu pai e a pessoa que estava dirigindo a reunião de oração, né? Vamos orar para o nosso pastor presidente, pastor Sócrates, por favor, vem aqui, nós vamos orar pelo senhor. Eu quero chamar aqui, né, fulano, beltrana, né, o povo, né, chamadas canelinha de fogo, eu quero chamar aqui para vocês ungirem o pastor. Na hora, ele, né, falou, queridos, é o seguinte, né, a unção com azeite, ela não é feita, né, nessa situação. Eu não manifestei aqui nenhum motivo bíblico para receber essa unção. E a pessoa resolveu dar uma carteirada pro meu pai, né? E falou: Não, pastor, mas o Espírito Santo está me mandando ungir o senhor agora. Aí ele falou: Ó, eu vou receber essa unção como uma oração, e aí do jeito certo, talvez você saiba qual é, mas não quero deixar registrado agora para quem não sabe. Eu vou receber como isso. Mas não para problema financeiro, não, né? Mas o Espírito Santo está mandando, pastor, né? Então são as novas revelações, né, que carinhosamente a gente chama de revelamento, né? Ou pelo ego de alguns obreiros, né? Porque há um padrão bíblico, eu repito, há um padrão bíblico para isso, mas as pessoas muitas vezes querem ultrapassar, e é muito comum, é muito comum. Hoje qualquer cristão anda com azeite de unção, e para qualquer coisa. Gente que mal e mal é crente,
anda, né? O ego dele é para ele, né, mostrar que ele tem unção. Então ele unge porque ele tem unção, é um ego, né? E esse é um problema. Ocorre que apesar de que este ato é realizado nos dias atuais pela igreja, ele é histórico e cultural do Oriente Médio antigo, inclusive entre o povo de Israel, mas não só. E seu uso bíblico tem suas bases nestes costumes dos povos. E seu uso correto pela igreja passa pela verificação bíblica de modos e propósitos e pelo entendimento desses usos históricos. O que acontece, queridos? As pessoas vão na Bíblia, como o texto que nós lemos agora, né? Aqui, Êxodo 30, falando, é a primeira referência à unção. E aí fala que você vai ungir. Então pode ungir. A Bíblia manda ungir. Olha só, a Bíblia manda ungir. E vai andando mais para lá e Samuel unge Saul e Samuel unge Davi. A Bíblia manda ungir. Então vamos ungir, vamos ungir, vamos ungir. Né? E aí o Salmo 23, como nós, unge a minha cabeça, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice. Então é para ungir. E não conhecem o que está por trás dos textos, o que está na cultura do Oriente Médio, não é só cultura judaica, não é só cultura hebraica, na verdade, a cultura mediterrânea, de uma forma geral, certo? Quem aqui já fez dieta mediterrânea sabe que o azeite de oliva está na base, né, da dieta mediterrânea. Então, quando a Bíblia cita isso, há contextos no Antigo Testamento. Isso vem para o Novo Testamento de uma outra forma. E não é só, porque está aqui, está dizendo, né? Como eu falo, se você vai pegar a letra fria, quem adulterar tem que ser apedrejado. Porque é pastor, é a nova aliança. Então há um momento em que as coisas, há um ponto de inflexão, as coisas mudam de sentido. E então a gente hoje na igreja deve realizar a unção com azeite? Sim, com um determinado propósito de uma forma correta. Todos os demais modos, queridos, estão abolidos. E eu podia simplesmente dizer aqui para você, é para fazer dessa forma, por esse motivo, leia o texto tal e acabou. Mas se eu fizer isso, eu não consigo, eu não construo em você o entendimento do porquê a unção tem que ser realizada de tal forma em determinada situação. E a minha intenção é essa. Eu não quero construir crentes bitolados. Nosso culto é racional. Eu quero que você raciocine e entenda. Para que você, né, como diz a palavra do Senhor, segundo a epístola de Pedro, né, para que você se torne convencido e aí servo dessa ideia, não da minha ideia do ensinamento bíblico. Ok? Então vamos verificar isso. Ok? Então vamos tratar da unção nos tempos bíblicos, né? E aí nós vamos usar, eu vou usar a cultura, vamos lá, preste atenção a isso. Eu vou usar a cultura mediterrânea, certo? Neste primeiro momento, não faz diferença se é Antigo ou Velho Testamento, porque eu estou tratando da cultura dos povos, é antropologia. Ok? Então eu vou usar textos do Antigo e do Novo Testamento, porque são hábitos culturais. E vai ter um momento que eu vou dizer, ok, aqui agora a coisa vai mudar de figura. Aqui agora vai fazer diferença se era Antigo ou Novo Testamento. Ok? Neste primeiro momento, estou trabalhando a questão antropológica, cultural dos povos. Ok? Nos tempos bíblicos, especialmente nos tempos do Velho Testamento, mas não só, como eu falei, a unção com azeite era praticada em diversos contextos sociais, com diversas aplicações cotidianas, e cada uma com um objetivo. E aí é como eu estou dizendo. Quando você lê aqui na Bíblia, unges a minha cabeça com óleo. Por quê? Quem
Para quê? Certo? Então, havia diversas situações em que se ungia com óleo. E não estou falando no templo, estou falando na vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, cosmética. Sim, azeite de oliva para questões cosméticas. No Oriente Médio, Israel inclusive, mas também Egito, Síria, Arábia, como eu digo, Mediterrânea, Grécia, né? Por ser uma região de clima quente, muito quente, o problema de transpiração extrema trouxe a necessidade e propiciou ênfase em ungüentos à base de azeite, né? Um óleo natural disponível em abundância na região. Vamos parar aqui e vamos raciocinar. Queridos, hoje em dia você compra shampoo, creme hidratante, né? Você compra um monte de coisa, né? Manteiga de cacau, né? Banha de cacau, para hidratar a pele, para hidratar cabelo, né? Para tirar o futum, né? Do suor. Estamos falando aqui de 4.000 e pouco antes de Cristo. Não tinha shampoo, não tinha, né? Mas, como hoje nós temos manteiga de karité, banha de cacau, manteiga de babaçu, manteiga de, né? Mas tudo manteiga, tudo gordura, óleo de coco, né? As mulheres passam óleo de coco no cabelo para hidratar o cabelo, manteiga de karité. Naquela época, havia outros óleos, verdade que sim. Mas o azeite de oliva, o nosso azeite de oliva, é muito abundante naquela região. Era e é abundante até hoje. Então, por conta disso, o que nós hoje fazemos com essas outras gorduras, né, óleo de coco, manteiga de babaçu, óleo de licuri, não sei o quê, eles faziam com azeite de oliva. Passavam no cabelo, passavam na pele, por questões estéticas. Às vezes misturavam aquilo com um outro produto para dar fragrância, né? Mas a função era estética. Então misturava ali, como nós vimos aqui no óleo da unção, né? Cálamo, colocava ali cássia, faz um óleo perfumado e passa no cabelo. Então havia uma unção com óleo cuja função era cosmética, para dar cheiro, ok? Após o banho, esfregava-se azeite na pele e no cabelo para dar-lhes brilho e hidratação. Sabe aquela sensação, né, de canela de urubu? No mês de setembro, aqui em Brasília, você olha assim perto do seu tornozelo, sua pele está toda rachada. Imagine isso numa região desértica. Então, para tirar aquela aparência de canela de urubu, eles passavam azeite. E a Bíblia mostra isso. Vamos lá, por exemplo, em Ruth 3:3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então, lava-te, né? Toma banho e passa um unguentinho, minha filha. Mas ela usa o quê? Unge-te, unguento. Passe e a base de quê? De azeite. Dá uma perfumada. Fique cheirosa, brilhosa, né? Com aquela pele lustrosa, né? Por exemplo, vamos também, segundo Samuel 14:2. Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes roupas de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Nicole, bem-vinda de novo. Sentíamos a sua falta, hein? Então, veja aí. Joabe falou, ó, quando faz de conta que você está de luto, o que que você faz? Você não vai tomar banho, né? Veste roupas de luto e não te unjas. Fica com a pele feia, com o cabelo, né, parecendo bombril. Exatamente para isso. Então, para tirar essa aparência, né, de cabelo ressecado, de pele ressecada, eles passavam azeite, ok? Esse é um ponto. Então, existe na Bíblia, você leu aí, né, vários textos, inclusive, que mostram uma unção que era feita por questões cosméticas.
ok? Existia uma unção que era de festa, a alegria, né? Como nós vimos, a questão cosmética está muito associada aqui. Na verdade, a daqui está muito associada à questão cosmética, né? Judeus, gregos e romanos. Por isso, aqui já estamos indo um pouquinho para o Novo Testamento, certo? Judeus, gregos e romanos ungiam suas cabeças e roupas em ocasiões festivas para dar-lhes um brilho elegante. Você já pegou uma camisa branca e deixou cair óleo nela? Né? Ela fica aquele aspecto, né, de molhado, mas fica brilhoso do óleo. A gente hoje tem horror a isso. Né? As mulheres estão, Deus do céu, como é que nós vamos lavar essa camisa? Pois é, queridos. Naquela época era chique. Então, eles se ungiam assim. Por favor, vamos em Esther 2:12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das moças, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, veja, né, para ocasião festiva da mulher se apresentar perante o imperador do mundo na época, né, ela ficava cozinhando óleo, né, 6 meses passando óleo de mirra. Então era um momento de festa, ela tinha que estar arrumada, bonita, perfumada, né? Era uma festa. Talvez não para ela, mas para o rei era, né? Então ela se ungia. O famosíssimo texto de Eclesiastes 9:8, muito conhecido, e esse é o contexto correto dele. Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Bem-vindo também, Enzo. Sentíamos a sua falta, viu? Veja aí, queridos, a gente usa muito esse texto, né? A gente usa em aniversário, a gente usa. Ele tem uma aplicação, vamos dizer, simbólica, né? Não estou dizendo isso, não estou menosprezando o uso aí, né, do óleo sobre a tua cabeça, até uma questão como nós cantamos do Espírito Santo, mas na letra literal, né? A letra literal é redundância, mas eu quero dizer isso aqui no contexto próprio, sem aplicações, ele está falando de festa. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que você vive em clima de alegria. Há até uma canção um pouco mais antiga que se cantava nas igrejas, né? Óleo de alegria, alegria, vestes de louvor, né? Cantava-se muito essa música. É nesse contexto de festa, de alegria. Então, havia também uma unção com azeite, cujo propósito era celebração, festa, né? Um momento de hoje a gente passa outras coisas, lavanda, colônia, né? Todas essas coisas assim, né? Para chegar bonito, perfumado, né? Algumas botam glitter, purpurina, cada um, né? Então tem a gente não usa unção, mas tem essa ornamentação. Recepção de convidados e hóspedes também. Ungia-se com azeite a cabeça de um convidado ou hóspede como forma de honrá-lo. Então, quando a pessoa chegava na sua casa, você recebia o visitante, você, ó, tacava ali um log de azeite na cabeça para escorrer mesmo, né? E era uma honra para ele. Imagine hoje, você chegando na casa de alguém para visitar e ele derramando assim, né, 500 ml de azeite na sua cabeça. Que felicidade que você vai ficar. Mas naquela época era. E esse é o contexto do Salmo 23, verso 5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Se você vem do Salmo, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja, até aí ele está falando, ele está se colocando, né, como uma ovelha.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja que aí já está num formato mais humano, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos. Ele se coloca naquela figurinha de ovelha. Depois ele já vem como, agora, não a ovelha de quatro patinhas. Refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O Senhor está me recebendo como seu convidado, como a mesa está ali posta, porque o Senhor serve a nós, né, o banquete do Senhor para nós, como nosso anfitrião, e nós, como convidados, somos ungidos na cabeça. Certo? Vamos lá em Lucas 7,46. Vai dizer, Não pastor. me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Então veja, aqui é aquele episódio em que Jesus está na casa de Simão o leproso e Maria, irmã de Lázaro, vem com aquele unguento de nardo puro. E se você não conhece, no panorama a gente teve a oportunidade, né, de dar sentir o aroma do nardo, mas ele é uma planta, uma especiaria misturada com um óleo. E aqui Jesus estava na casa de Simão o leproso, Maria vem com aquele unguento e derrama, né, nos pés, derrama na cabeça de Jesus, né, ele escorre até os pés e ela chora, lava os pés de Jesus com lágrimas e seca com os cabelos. E aí Simão fala, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. E aí Jesus começa a dizer algumas coisas. Ó, você não fez isso, mas ela fez muito mais, né? Você que é o anfitrião, deveria ter feito e não fez. E ela, né, na condição de pecadora dela, fez por mim muito mais do que você fez. E aí ele fala, não me ungiste a cabeça com óleo. Então era o esperado que o anfitrião ungisse a cabeça do convidado. Então havia uma unção, há na Bíblia registrado uma unção cujo propósito era receber, era honrar um hóspede, honrar um convidado, certo? É cultural isso. Isso porque, ao ofertar, né, ao visitante um bem de alto valor econômico e social, né, que é o azeite, que é um símbolo de bênção, mostrava-lhe consideração e que a sua presença era uma bênção. Você pega um item caro e dá para o visitante. É claro que o visitante não levava o azeite para casa, mas quando você coloca, né, dá aquele banho de azeite no visitante, você está colocando um produto caro, abundante, porém caro, mostrando para ele, olha, a sua presença para mim é uma bênção, me abençoa mais do que o valor desse azeite. A sua presença aqui é uma bênção de Deus para mim. Tome-lhe azeite na cabeça, né? Então há essa unção também. Então veja, queridos, que não é toda unção que é unção, unção para consagração. Há muitas unções, certo? Mas não acabou ainda não. A unção medicinal, sim. Antes de eu começar, queridos, a farmácia hoje, né, a ciência farmacológica hoje, ela é muito desenvolvida. Nós temos remédios, né, de grande poder. Mas antigamente, né, e quando eu digo antigamente, não precisa ir muito longe, não precisa ir no tempo de Jesus, não, mas no tempo de Jesus, lá no tempo né, de Moisés, lá antes, lá vamos lá nos filhos de Jacó, certo? Lá nos filhos de Jacó e as mandrágoras. Muito não, totalmente, né? A parte de farmácia, ela era baseada nas plantas, era fitoterapia. Fitoterapia. E o azeite tem também o seu valor medicinal. Ele não é tão potente como os remédios de hoje, com certeza não. Até porque hoje nós também estamos mais imunes a isso, nós exigimos remédios cada vez mais potentes. Mas você pegando nos primórdios,
as, as feridas, especialmente, reagiam bem ao azeite, né? O azeite era usado pelos judeus e romanos sobre ferimentos, como tratamento médico ou em massagens e banhos. Vamos em Lucas 10:34, por favor. É a parábola do bom samaritano. E aí tem um detalhe interessante. Lucas 10:34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, quando aquele samaritano encontra aquele homem ferido, o que que ele usou para tratar as feridas? Azeite e vinho. Vamos em Isaías 1:6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Nem amolecidas com óleo. Passava-se, na verdade até hoje se passa, tá bom? Mas azeite sobre as feridas, sobre as casquinhas, né? Que já se machucou e fica aquela casquinha, aí você vai e passa o óleo para hidratar aqui. Recentemente eu fiz um procedimento, recentemente mesmo, tá com 15 dias, fiz um procedimento no braço e precisei tomar pontos internos e externos. E o médico me passou, ó, vai passando esse cremezinho aqui sobre os pontos. Aí eu fui ler a composição do creme que o médico me passou. Ácidos graxos, né? Então, ômega 3, ômega 6, então é com óleo. E qual é a função daquele creme? Na bula, tô falando de bula. Qual é a função? Manter hidratada a ferida, manter hidratado o ponto, para ajudar na cicatrização. Então, o azeite, como um óleo, ele também tem essa função, né? Ele funciona também hidratando feridas, o que melhora a recuperação. Se O fazia isso óleo, no tempo de Jesus, desculpe, sim. eu peço desculpa, o próprio óleo de melaleuca, né? Que hoje mesmo a gente usa e que tem pouco tempo que foi descoberto, né? Essa força toda do óleo de melaleuca que a gente vê que serve para feridas, serve para gengiva de neném que está nascendo dente, né? Sim, a pastora Lígia é fitoterapeuta, inclusive de formação, né? E muitas vezes aqui em casa a gente, né, ó, vamos tomar óleo disso, né, óleo de melaleuca para sinusite, né? E são muitos os óleos, óleo de coco, né? Tem muita coisa. Então, naquela época, claro, não tinha óleo de coco, não tinha óleo de babaçu, não tinha óleo de melaleuca, mas o azeite também serve para isso, ok? Então, também havia uma unção, né, um derramamento de óleo com, fator, com a função medicinal, ok? Funeral. Havia uma unção dos mortos. É. E aí, se você não sabe disso, você lê na Bíblia, que isso, Jesus? Então vamos ungir os mortos. Não, tinha um propósito, certo? Como forma de homenagear os mortos, seus corpos e os tecidos nos quais eram envoltos eram ungidos com ungüentos à base de azeite. Lembre-se de novo, querida, a maior parte do óleo, nessa época aqui, a quase totalidade do óleo era azeite. Tanto que no azeite da unção, no óleo da unção do tabernáculo, misturavam-se algumas especiarias no azeite. O azeite era o veículo disso. Então, no caso dos mortos também, você tinha lá suas especiarias, suas ervas aromáticas que eram colocadas no azeite para dar cheiro ali, certo? Vamos em 2 Crônicas 16:4, por favor. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos exércitos contra as cidades Perdão, Enzo, de... desculpa. Segundo Crônicas 16:14. Ah, tá. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si, na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas.
E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Então, perfumes feitos a arte do perfumista. Nós acabamos de ler, nossa leitura inicial, Deus mandando fazer um azeite, né, para dar perfume, também com especiarias. Então, a arte do perfumista usava azeite. E no sepultamento, né, lambuzava-se tanto o morto quanto os tecidos que eram envolvidos, a cultura judaica, até hoje, a cultura judaica, a cultura árabe, né, de uma forma geral, eles não sepultam como nós sepultamos. Né? A gente tem um caixão de madeira, coloca o morto ali, com a cara e com a coragem, enche de flores, fecha o caixão e sepulta. Não, eles pegam o morto, envolvem num tecido, quase como a gente vê as múmias, né? Eles envolvem esse morto no tecido. E aí sepulta-se, inclusive, sem caixão. Ele vai para daquele jeito para o sepulcro, para o túmulo, certo? Até hoje é assim. Você vir na televisão o sepultamento nessas guerras, né, de Israel com Hamas e coisas assim, você vai ver as pessoas sendo sepultadas assim, tá? Era assim e continua sendo. Então, passava-se esse óleo perfumado no morto e no tecido que envolvia o morto, ok? É, Mateus 26:12, Marcos e Lucas, esses três textos vão falar do sepultamento de Jesus, né, que a gente sabe que as mulheres foram no domingo pela manhã para colocar esses ungüentos no corpo de Jesus, certo? Então vamos ler Mateus 26:12, por favor. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, pelo preparando-me para o meu sepultamento. Aqui é a mesma história lá de Maria, né, que vai na casa de Simão o leproso, aquilo né, logo antes da crucificação, é na semana da crucificação de Jesus, e Jesus fala, eles estão fazendo isso, já está ungindo o meu corpo. Jesus estava vivo ainda, né, mas ele fala, ela já está ungindo o meu corpo para a morte, certo? Porque havia essa unção, né, funeral. E vamos, por favor, em João 19:40, que também é o texto que aí fala que Jesus foi realmente ungido depois de morto. João 19:40, por favor. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E João é claro, eles ungiram, né, passaram esses ungüentos, né, nos lençóis e em Jesus, como é costume dos judeus. Então havia essa unção funeral também, ok? E tem a cultual, que é no que nos interessa. Mas antes dessa aqui, tem uma outra que eu não quis colocar, para não ficar muito longo, e só aparece na Bíblia, acho que duas vezes, que é a unção das armas, ok? Dos escudos. No livro de Isaías aparece unge o teu escudo. Não coloquei porque é a unção de um objeto. Deveria até ter colocado que hoje as pessoas estão ungindo objetos, certo? Infelizmente. Mas passava-se o azeite nos escudos dos guerreiros, quando eles eram de couro, para dar hidratação, né? Nada melhor para hidratar um couro do que óleo. E, de novo, nessa época, não tinha óleo de babaçu, óleo de coco, cera de abelha, cera não tinha nessa época. Então, passava-se no couro, no escudo de couro, passava azeite de oliva, ele hidrata o couro fica mais resistente, né? Não fica quebradiço. Né? Então, quando tomava um golpe, o couro estava resistindo, ele estava hidratado. Além disso, um escudo lambuzado de azeite, fosse ele de couro ou fosse ele de metal, ou até mesmo de madeira, quando a espada bate no couro, se o escudo tiver lambrecado, quando bate no couro, né, no escudo de uma forma geral, o óleo faz o golpe deslizar, certo? Então há essa unção também citada no livro de Isaías do escudo, do objeto, mas é o escudo, é o único objeto, além dos objetos do templo, que tem a ver com cultual,
né? É o único objeto que a Bíblia cita sendo ungido por essa questão, para dar resistência ao couro, escudo de couro, ou para também ajudar a defletir os golpes de espada. Ok? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então nós vimos, queridos, 5 tipos de unção que a Bíblia cita e que nada tem a ver com consagração a Deus, nada tem a ver com, né, tirar demônio, expulsar o mal, nada. São 5 coisas, 5 unções que a Bíblia vai mostrar e você vai ver qualquer pessoa fazendo isso. Não era sacerdote, não era rei, não era profeta. Né? Ungir o morto, a família ungia, os criados do rei ungiam. Cosmética, todo mundo. Ruth, né, era uma estrangeira, pobre, e se ungiu. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas Ruth se ungiu, então eu posso sair ungindo todo mundo. Não. Veja que a Bíblia, né, aquela unção tinha um contexto cultural e por isso qualquer pessoa podia fazer. Era uma unção cosmética, ok? Mas agora, nós vamos chegar então para a unção que está mais ou menos, é mais próxima do que acontece hoje, que é a unção cultual. Não quis usar o termo religiosa, porque religião tem a ver com relacionamento com Deus. E a unção religiosa fica parecendo que a unção dá essa relação com Deus, e não dá. Relação com Deus independe de unção, ok? Por isso eu coloquei cultual, ou seja, uma unção que está voltada para o culto ao Senhor, ok? Mas entre os hebreus, os israelitas, e aqui a gente já começa a fazer uma diferença, até a quinta unção, né? Então, unção cosmética, unção de festa, unção de mortos, unção de, de medicina, a unção de convidados. Isso acontecia na área mediterrânea como um todo. Então, Roma, Grécia, Síria, Egito, né? Em toda aquela região ali você tem isso. Cilícia, certo? Chipre, em toda aquela região você tinha essas 5 unções. Essa aqui agora não. Essa aqui é uma unção que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo de Israel. De Israel. Então, entre os hebreus, entre os israelitas, a unção com azeite também podia ter um viés cultual, um viés no culto. A unção separava a peça ou a pessoa ungida para um serviço especial a Deus. Certo? Veja que não aparece aí a unção exorcizadora, a unção exorcista, né? Unge para tirar o diabo, unge para espantar o demônio, unge para tirar o mal. Não, ela não aparece na Bíblia, certo? Aparece essa aqui, que era feita para que determinada pessoa ou determinado objeto ficasse separado para o serviço ao Senhor. Vamos lá em 1 Samuel 24:6. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Veja aqui é Davi, tem a primeira oportunidade de matar Saul e não faz. E aí ele diz: olha, ele é o ungido do Senhor. Ele faz a unção que Saul recebeu, não foi uma unção para festa. Não foi uma unção como recebido como convidado. Não foi uma unção de medicina.
foi uma unção da parte do Senhor. Ele está separado para o Senhor. 1 Samuel 26:9 é a segunda vez que Davi tem a chance de matar Saul e ele fala algo parecido. Por favor, alguém leia. 2 Samuel 26:9. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor? Esse homem foi separado por Deus. Ele recebeu uma unção. Samuel derramou azeite na cabeça de Saul e agora esse homem está separado para um serviço especial a Deus. Ele é ungido do Senhor. Certo? Isso aqui é importante, queridos. Então, já de novo, essas coisas que as pessoas falam hoje, você tá, né, tá com problema em casa, unge a casa, né? Não é bíblico. Quando a coisa era ungida, quando era, né, nesse sentido espiritual, nesse sentido cultual, aquilo ficava separado para um serviço especial a Deus. No Antigo Testamento. Aqui começa a fazer diferença se era Antigo ou Novo Testamento. No Antigo Testamento, o tabernáculo, seus utensílios, a arca e os sacerdotes foram ungidos, né? Alguém leia, por favor, não o texto todo, Êxodo capítulo 30, versos 26 a 28, por favor. Êxodo 30, 26 a 28. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Então, os utensílios do tabernáculo, a arca da aliança foram ungidos. Aquilo ali agora estava a serviço do Senhor. Ao ser consagrado, o sumo sacerdote era ungido. Vamos lá em Levítico 16, 32. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. O sacerdote que for ungido. Então, o sacerdote era ungido, né? Tem aí mesmo em Levítico, lá em Êxodo também, Arão sendo ungido, seus filhos sendo ungidos, Arão sumo sacerdote e os filhos sacerdotes. Ok? Reis foram ungidos. Nem todo rei foi ungido. Nem todo rei de Judá, nem todo rei de Israel, reino do norte, reino do sul, foi ungido. Alguns foram, nem todos. 1 Samuel 16, 13, né, é o mais clássico, né? Alguém leia, por favor. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Davi foi ungido com o azeite. Naquele momento em diante, Davi estava separado, ou não é nem indicado, né? Ele já, mas é indicado que ele ainda não tomava posse, né? Ele estava indicado agora como alguém que iria fazer um serviço ao Senhor. Qual era o serviço? Ser rei sobre o povo do Senhor. Então, Davi estava separado para um serviço ao Senhor. E aí a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi por causa do azeite ou por causa da missão que Davi acabara de receber? Por causa da missão, queridos. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, não é porque azeite foi derramado na cabeça de Davi, não é porque azeite consagrado no monte 21 dias, né, 7 dias orado, foi derramado na cabeça de Davi, não. O importante
era o que aquela unção representava. Representava que Davi estava agora imbuído de uma missão do Senhor. Ele estava separado para uma missão do Senhor. Ele seria rei sobre o povo do Senhor. Não era o azeite, era a missão. Ok? 1 Reis 1:34. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Salomão também foi ungido. E ao que tudo indica, ele foi o último rei ungido. Ungido com, né, de Judá. No reino de Israel há outros, ok? Em Judá, tudo indica que Salomão foi o último. Ele recebe, né? Então foi Saul, o reino ainda era unificado. Saul, Davi, Salomão. Salomão morre, seu filho Roboão recebe o reino. A Bíblia não fala que ele foi ungido. E a partir daí, né, vários reis, né, foram sucedendo, pais e filhos, né? Então, a Bíblia não fala de outras unções. No reino do norte, porque não foi uma dinastia só, né, ao contrário, várias dinastias, né, reis que reinaram por uma semana, né? Então, havia uma troca de dinastias, então Deus ungia pessoas, ok? Então, ali era a mesma coisa. Então, ele foi ungido rei. Então, reis foram ungidos sobre o povo do Senhor. A missão era, né, você está separado para cumprir a missão de reinar sobre o povo do Senhor. Ok? Mas há alguns detalhes muito importantes acerca dessa unção cultual veterotestamentária. Tem algumas coisas, né? Como eu disse, as pessoas leem na Bíblia isso, né? Ah, a Bíblia diz que Salomão foi ungido, Davi foi, então pode sair ungindo. Tem alguns detalhes que as pessoas se esquecem ou ignoram, né? Primeiro, consagração literal. A pessoa ou objeto que recebesse a unção era consagrado a Deus no sentido literal da expressão. Quando algo é consagrado, aquilo agora é sagrado. Então não é algo que você pode sair usando. Não é? O termo santo quer dizer separado. E quando a Bíblia fala que os elementos do tabernáculo, os objetos do tabernáculo foram ungidos, e fala, e aquilo será santíssimo. Tudo que tocar ali será santo. Foi o texto que nós lemos. Então aquilo era a serviço do Senhor mesmo. Não era para qualquer um. Não era uma consagração, como é que eu vou dizer, simbólica. Como as pessoas faziam. Onde aqui é a chave do meu carro? O carro é meu. Né? Mas eu digo que ele está a serviço do Senhor, como agradecimento. Mas o carro é meu, eu vou para onde eu quiser. Né? Eu posso, inclusive, ir para lugares que Deus não gosta, que Deus não concorda, mas o carro é meu. A unção do Antigo Testamento não era assim, não. A coisa ficava literalmente consagrada ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Primeiro, a pessoa tornava-se separada e inviolável. Os dois textos de Samuel nós já lemos. É quando Davi tem a chance de matar Saul e ele fala: Eu não vou tocar nele. Ele é o ungido do Senhor. Eu não posso. Essa pessoa é inviolável. Essa pessoa né, é santificada. Isso não é um objeto que é uma pessoa, mas isso é uma coisa sagrada mesmo, consagrada. Isso aí eu não posso tocar, isso aí não é brincadeira. Esse homem é diferente, certo? Então vamos no Salmo 105:15. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É bíblico, queridos. Porque o meu ungido, os meus ungidos, os reis, os profetas, os meus ungidos, não toqueis nele. Esse é uma pessoa sagrada, consagrada. Né? Você lembra quando Uzá
né? Davi vinha trazendo a arca para Jerusalém e os bois tropeçaram. A arca ia cair no chão. E Uzá colocou a mão para não deixar a arca cair. Veja que boa intenção de Uzá. Só que a arca é santíssima. Não pode tocar na arca, queridão. Quando ele tocou, Deus fulminou. Você conhece essa história. E você sabe por que Uzá foi morto. Pois é, o mesmo princípio valia para o ungido do Senhor. Aquela pessoa era intocável, inviolável, não mexa com isso. Essa pessoa, né, é diferenciada. Não toqueis nos meus ungidos. E aí, vamos aplicar hoje, né? As pessoas estão se ungindo aí de toda, né, joga óleo na cabeça, eu me declaro pastor, ou as pessoas, né, ungem os pastores, né, eu declaro que você é pastor, tome-lhe óleo na cabeça, você foi ungido. Aí depois vão lá, elas mesmo falam mal, elas mesmo querem bater, eu já apanhei em parte de igreja, né? Ué, mas que unção é essa, né? O objeto ungido no Antigo Testamento, e é isso que eu quero frisar, as coisas do Antigo Testamento as pessoas ignoram, elas se valem do Antigo Testamento, mas ignoram o que o Novo Testamento está ensinando. A pessoa era intocável, era inviolável. Então, se vai valer a regra lá, vale a regra lá. Não fica ungindo pessoa e depois falando mal, batendo e esse tipo de coisa, não. Certo? O objeto ungido era de uso exclusivo no templo ou no tabernáculo. Exclusivo. Não é prioritário, é exclusivo. Êxodo 30, 29 e Números 4, 15, por favor. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Então veja, Deus fala para Moisés, unge os objetos e eles serão santíssimos. O que tocar neles fica santo. O objeto, ele era tão santo, ele era tão separado para Deus, vou usar o termo literal, santo quer dizer separado, o objeto ficava tão separado para o serviço do Senhor, que o que tocasse nele também agora era separado para o serviço do Senhor. Então não tinha, queridos, Arão entrando no tabernáculo, pegando o candelabro e levando para casa, para iluminar a casa dele porque estava escura. Não existia aí. Não, vou pegar o óleo da unção e vou levar lá em casa, que acabou lá o azeite, eu preciso dar um cheirinho lá em casa. Aquele objeto era de uso exclusivo do tabernáculo, do templo. Números 4:15. E havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Os filhos de Coate eram os levitas indicados por Deus para levar o tabernáculo. Eles não podiam tocar no tabernáculo. Eles. Por quê? Porque o objeto era de uso exclusivo do tabernáculo. Aquilo era santíssimo. Uzá, acabei de falar, ele tocou na arca e morreu. Os filhos de Coate, eles colocavam, né, capas de pele de texugo, capas de azul, eles cobriam os móveis. Na verdade, os sacerdotes cobriam os móveis e os filhos de Coate levavam os móveis cobertos. Eles não podiam olhar para os móveis, eles não podiam tocar no ouro dos móveis, eles tocavam nas cobertas, na verdade, nos varais. Havia varais, eles colocavam o varal no ombro e vão embora. Eles não tocavam nos móveis, porque aquilo era santíssimo. Recebeu unção. E eu até brinco muito, né? Eu falo, quem me chamar para ungir casa, eu vou com maior alegria. Porque se a pessoa está usando a lei do Antigo Testamento para ungir,
Porque no Novo Testamento não existe essa unção. Só existe no Velho. Se a pessoa vai usar o Velho, eu vou também, porque, né, o que é consagrado para o Senhor ficava a serviço do sacerdote. Então, se eu ungir o seu carro, querido, ele vai ficar a serviço do sacerdote, ele é meu. Entende? Aquilo era serviço exclusivo do Senhor. Então as pessoas pegam a unção, pegam o ato de derramar azeite, mas elas esquecem do que aquilo significava, do que aquilo acarretava, do que aquilo trazia, da responsabilidade, da seriedade, da exclusividade do objeto ungido. Ok? Tranquilo? Uma outra coisa importante que as pessoas ignoram na unção cultual era o propósito. Para quê, né? A unção de pessoas não era feita ao léu, por modismo, conveniência ou desejo humano. Não era assim, né? O profeta, acordei hoje, eu vou lá ungir Davi porque eu quero. Eu vou ungir, eu quero sair ungindo. Como as pessoas fazem hoje, vamos sair ungindo. Vem cá, fulano, unge, vem, toma óleo na sua cabeça também, vamos embora. Não era, tinha um propósito claro e estabelecido. Aquela pessoa agora estava separada para uma missão específica dada por Deus. O profeta falaria ao povo da parte de Deus. O profeta é aquele que representa Deus diante do povo. O sacerdote representaria o povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Os reis governariam como representantes de Deus, devendo estabelecer sua lei e realizar seus propósitos. Então não era vamos ungir por ungir, vamos ungir para... Quem era ungido tinha um propósito estabelecido por Deus. O profeta agora recebia a unção para falar em nome de Deus. O sacerdote recebia a unção para representar o povo diante de Deus, fazer sacrifícios pelo povo. Os reis não era agora eu vou fazer o que eu quiser. Você está indo governar o povo de Deus. Então você vai ser o representante de Deus, representante, vamos dizer, jurídico de Deus, judicial, legal, constitucional de Deus. E você tem um propósito claro: estabelecer a sua lei e realizar os seus propósitos. Então vamos lá em Deuteronômio 17, 18 a 20. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então, o rei era ungido, então agora você faça a cópia da lei, leia na lei e cumpra a lei, faça a lei vigorar no seu reino. Você não foi ungido rei da parte, você não é ungido do Senhor para fazer o que você quer. Você é ungido do Senhor para estabelecer a lei do Senhor no povo do Senhor. E os propósitos do Senhor, segundo Reis 9, 6 e 7. 7. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jazebel, e toda a casa de Só até o 7 Acabe mesmo. querer. Só até o 7 mesmo. Obrigado. Então veja, aqui Deus está ungindo, Deus está mandando um profeta ungir a Jeú, rei de Israel, e fala: mas você está sendo ungido, meu querido, com um propósito. Deus não está te ungindo porque faz aí o que você quiser, não.
Você vai cumprir uma missão dada por Deus. Então a unção tinha consagração exclusiva e a unção tinha propósitos divinos. Certo? Não é ungir para, ai, que lindo, ficou consagrado, ai, eu fiz um ritual de unção. Não era, não. E nem a de exorcismo, né? Por isso a pessoa ungida recebia autoridade e deveria ser obedecida, que é outra coisa. Ah, fulano foi ungido, né? Ah, é só mais uma unção. E é por isso que a coisa hoje está aviltada. As pessoas saem ungindo qualquer coisa, qualquer pessoa, de qualquer jeito, para qualquer motivo, né? Querido, a unção trazia autoridade, porque aquela pessoa era ungida do Senhor, certo? Nós não vamos ler, nós já vimos aí Davi falando de Saul, eu não vou matar Saul, porque, né, ele é ungido do Senhor, ele é inviolável, ele é intocável, eu não vou fazer isso. Esse homem tem autoridade divina. Foi Deus quem ungiu, não fui eu não, certo? E um outro detalhe também importante é a ministração, ou seja, quem fazia, né? A unção não era realizada por qualquer um que tivesse vontade ou que se imbuísse de autoridade. Era feita por autoridades espirituais constituídas e reconhecidas. A Bíblia cita a unção, né? Quem ungiu o tabernáculo? Moisés. Quem ungiu Saul? Samuel, o último juiz e o primeiro profeta. Quem ungiu Davi? Samuel, o último juiz e o primeiro profeta. Quem ungiu Salomão? Esqueci o nome do homem agora, ó. Mas foi um profeta também. Profeta que assistia. Foi Natã. Natã, o profeta. Né? Foi quem acusou Davi. Quem acusou, não. Quem revelou o pecado de Davi foi quem ungiu Salomão. Então não foi qualquer pessoa. Quem ungiu Jeú? Eliseu. Então, querido, não era qualquer pessoa, eram autoridades espirituais reconhecidas. Por quê? Porque aquela pessoa estava falando em nome de Deus, estava separando alguém para o serviço divino. Hoje em dia, qualquer um, como eu estou falando, qualquer crente hoje anda. Tem uns que nem são crente direito, anda com um vidrinho de azeite de unção. Os reis e os sumos sacerdotes foram ungidos por sacerdotes e profetas. Né? Levítico 8 Moisés ungindo a Arão. 1 Samuel 10:1 é Samuel ungindo a Saul. 1 Samuel 16:13 é Samuel ungindo a Davi. Que nós não vamos ler, mas, queridos, não era qualquer um que saía ungindo, não. Aí você vai me dizer, pastor, mas é porque isso era lá no Antigo Testamento. Nós hoje somos reis e sacerdotes. E por que que os reis e sacerdotes do Novo Testamento estão usando a unção do Velho Testamento? Que mistura é essa? Se vai usar a unção do Velho Testamento, então vamos fazer aos moldes, vamos não, façam aos moldes do Velho Testamento. Se vão usar o Novo Testamento, que nós somos reis e sacerdotes, então esqueçam o Velho, porque o Velho foi por Cristo abolido. Esse é o ponto. As pessoas criaram superstição em cima do Antigo Testamento, se usando de argumentos convenientes do Novo Testamento. Ok? Tranquilo, queridos? Até aqui? Pureza. Só após a sua própria purificação e vestirem as roupas apropriadas e devidas ao serviço, os sacerdotes eram ungidos para o ministério. Vamos em Êxodo 40, 12 a 15. Êxodo 40, 12 a 15. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Até o 15, por favor. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungistes a seu pai,
para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será para por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então veja, antes de ser ungido, Arão tinha que tomar um banho, Arão e seus filhos, na porta da tenda da congregação. Lava lá na água da bacia, na água da pia. Eles eram lavados lá. Depois, coloca a veste santa. Agora unge. Não era de qualquer jeito. Então, era feita por uma pessoa que tinha autoridade espiritual. Mas quem recebia a unção tinha que estar limpo e com roupa de serviço. Porque o objeto consagrado, a pessoa consagrada, o objeto ungido e a pessoa ungida estavam a serviço do Senhor. Então tinha que estar com roupa de serviço para trabalhar para o Senhor. Era exclusivo do Senhor. Ou seja, era necessária purificação para receber a unção. Hoje em dia está ungindo qualquer um, né? Unge até bêbado em círculo de oração, não tem problema, vamos ungir o adúltero, né? Até é bom que unge o adúltero, porque aí ele vai ficar santificado. Não vai. Não vai. Ok? Tranquilo? Ou seja, a unção com azeite estava arraigada nas culturas judaica, romana e grega com propósitos cotidianos. Como nós vimos, as 5 primeiras, ok? A cosmética, a de recepção, a de festas, cosmética, festas, recepção de convidados, a medicinal e a funeral. Isso aí estava arraigada nas culturas judaica, romana e grega. Mas quando a sua realização se dava no contexto cultual, ela não era feita indiscriminadamente. Ela não era feita por qualquer um. Não era feita sobre qualquer um. Vamos ungir qualquer pessoa. A qualquer momento. Não, agora eu resolvi que eu vou ungir. Vamos ungir fulano, vamos ungir Beltrano. E para qualquer objetivo. Havia critérios divinos. Divinos. Propósitos divinos. E havia exclusividade para Deus. Você vai dizer, pastor, o senhor repetiu divino aí 3 vezes, é redundância. No português seria, mas eu quero frisar. Então, critério divino é Deus quem escolhe quem vai ser, quem escolhia, não escolhe. Hoje a situação é diferente. É Deus quem escolhia quem ia ser ungido para um propósito que Deus queria. E aquela pessoa ficava a serviço exclusivo do Senhor para aquele propósito. Era assim no Antigo Testamento. Ok? E na igreja? Como a coisa funciona? Então, nós tratamos da unção no Antigo Testamento. Essa unção cultual se dava no Antigo Testamento. Ok? E no Novo Testamento, como a igreja lida ou lidou ou deve lidar com a unção com azeite? Vamos lá. Uma vez que a igreja nasceu entre os judeus, acho que você sabe que Pedro era judeu, Tiago era judeu, João era judeu, Mateus era judeu, todos eles eram. Jesus era judeu, né? Então, como a igreja nasceu entre os judeus, é natural que no início os seus rituais litúrgicos fossem baseados e associados ao judaísmo, certo? Atos 3:1, Pedro e João subiam ao templo a hora nona, a oração chamada a oração Pedro e João subiam ao templo a hora nona, a oração. Né? Na Porta Formosa é que vão encontrar o aleijado. Eles iam, a igreja, o Espírito Santo já tinha descido, mas eles ainda iam ao templo orar. A coisa não estava ainda muito separada, né? Atos 2:46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, perseverando no templo.
O templo era o local onde se realizava o culto judaico. Mas Pedro e os demais discípulos, eles já eram igreja. O Espírito Santo já havia descido, mas eles ainda estavam. E agora? Como é que a gente cultua? Estavam ainda meio perdidos quanto a isso. Mas a igreja tinha acabado de nascer, queridos. A igreja tinha acabado de nascer. Então, eles ainda estavam nesse processo de separação. Então, é natural que, inicialmente, a igreja, né, tivesse algumas coisas litúrgicas baseadas no judaísmo, certo? E no caso específico da unção com azeite, até pelo seu uso cultural, não é cultual, cultural, de cultura, né? Então, cosmética, festiva, medicinal, funeral, né? Então, até pelo seu uso cultural entre os judeus, ela também estava presente na vida da igreja primitiva. Ou seja, depois de Pentecostes, certo? Havia em Pentecostes, no cenáculo, havia mulheres. Mulheres foram batizadas no Espírito Santo na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Elas pararam de usar o azeite no cabelo para ficar brilhoso? Não, por quê? Porque não tinha nada a ver com igreja, tinha a ver com cosmética. Era da cultura do judeu passar. Os homens passavam. Eles pararam de passar? Não. Depois que o Espírito Santo veio em Pentecostes, quando morria alguém na igreja, pararam de ungir o morto com azeite para dar cheiro? Não. Continuaram fazendo. Por quê? Porque não tinha nada a ver com igreja, com templo, com culto. Tinha a ver com cultura. Certo? Vamos em Mateus 6. Você vai dizer, Mateus 6, o Espírito Santo ainda não veio, pastor. Mas vamos lá. Mateus 6, 17 e 18. E eu explico. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse é o ensino de Jesus sobre o jejum. O Jesus falou, quando você estiver jejuando, não faça cara, né? Não fique feio, né? Se unja para você ficar bonitinho, lustroso. Você acha que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, quando os discípulos começaram a jejuar depois que o esposo foi tirado, né, como disse Jesus, você acha que eles pararam de se ungir com azeite? Ao contrário, aí é que eles começaram mesmo. Jesus ensinou que quando a gente jejuar, a gente tem que lambrecar de azeite, para ficar bonito. Tem que ficar arrumadinho, lustroso. Então, na igreja primitiva, a, o uso do azeite, o uso da unção cultural, ou os usos culturais da unção com azeite, continuaram. Esses 5 usos continuaram. Eles não acabaram. Mas, quando pareceu bem ao Espírito Santo, né, isso é Atos 15, 28, ele dissociou a igreja do judaísmo, ele separou a igreja do judaísmo no concílio de Jerusalém, né, que está escrito em Atos 15, né, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. Então, os gentios não eram mais obrigados, não eram mais não, eles não eram obrigados a guardar a lei, não somos. Então, a partir dali, a igreja não usa mais o culto judaico. O culto judaico. O culto judaico. A lei mosaica. Não vale mais. Então a gente não guarda o sábado, né? Eu vou falar disso, é o último estudo dessa série. A gente não guarda o sábado. A gente não faz mais uma série de coisas da lei mosaica, né? Não guarda dia de festa, não deveria, né? Pelo menos, né? Uma série de coisas. A lei mosaica não vale para nós. E aí, queridos, no pacote da lei mosaica, você tem o quê? A unção religiosa, ou a unção cultual, a unção de culto. Essa acabou na igreja, porque ela estava associada aos elementos do Antigo Testamento. Então a gente não unge mais
deixando bem claro, a gente não unge mais alguém que vai ser consagrado. Agora ele é pastor, unge com azeite. A minha casa agora é consagrada ao Senhor, deixa eu ungir. A gente não faz mais isso, como eu falei do pastor que saiu correndo ao redor de uma fazenda com 2 baldes de azeite. A gente não faz mais isso. Isso não existe mais à luz da Bíblia. Isso não é certo mais. Ok? E, de fato, os ensinos de Cristo e dos apóstolos sobre a unção cultual regulamentaram, né? Regulamentaram essa unção cultual com forma e propósitos diferentes, sendo que até alguns aspectos dela foram abandonados. Como eu falei, essa unção de consagração de objetos, ela acabou. Acabou. Ungiu-se o tabernáculo, ungiu-se o templo. Acabou. A gente não unge chave de carro, a gente não unge carteira, a gente não unge a casa nova, a gente não unge a fazenda. Acabou. No Novo Testamento, isto acabou. Ok? Mas com o passar do tempo, né, com as mudanças ocorridas na situação social, política e econômica da igreja, ou seja, quando a igreja começa lá em Pentecostes, ela tem um grupo de pessoas que era, na sua maioria, pobres, pessoas indoutas. A Bíblia diz em Atos, né, que os sacerdotes olharam para Pedro os outros discípulos, os outros apóstolos, e sabendo que não haviam estudado letras, eles eram indoutos. Mateus era um homem estudado, rico, né? Ele era coletor de impostos. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, né? Mas Lucas, ele era médico, ele era um homem, né, de um grego, até o grego de Lucas é algo mais rebuscado. Mas fora esses dois, a maior parte era de pescadores, pobres, né? A maior parte era de pescadores, tá certo? Pescadores pobres, pessoas que não tinham esse acesso todo. A igreja, né, os anos vão passando, na verdade, os séculos vão passando. Na Idade Média, a igreja, e aí já transformada em Igreja Católica Apostólica Romana, ela já estava mandando nos reinos. Era a igreja quem escolhia quem seria o rei de tal lugar, de tal lugar. A igreja tinha um exército. A igreja mandou exércitos para a Terra Santa nas cruzadas. Então a igreja começou a mandar em reinos, começou a mandar na vida das pessoas comuns. Nós vamos falar muito disso ainda nessa série de estudos. Começou a mandar nas finanças das pessoas, né? E começou a mandar, ou começou a decidir a forma que as pessoas viam os judeus e o judaísmo. A reforma protestante, ela, em seu começo, ela trazia um certo ranço, uma certa perseguição aos judeus e ao judaísmo, porque ao longo, né, de vários séculos, a igreja carregou essa acusação, carregou e fez essa acusação aos judeus, de que os judeus mataram Jesus. Então os judeus deviam também ser mortos. A igreja perseguiu os judeus. Isso é histórico. A igreja cristã perseguiu os judeus, né? E nesse período em que tudo que estava associado aos judeus e ao judaísmo era abominável, a unção com azeite também tomou novos aspectos, tomou novo uso, novo propósito. Ela foi praticamente abandonada. Ungia-se, né, aquela unção, a extrema unção, né? E aquela outra que era com água, e que até hoje é feita, inclusive, na Igreja Católica, com água, né? Molha o dedo e faz lá os rituais, né? Os sinais necessários. Então, houve um tempo, no início, bem no início, a igreja ainda fazia alguns rituais judaicos. Depois vem um tempo de separação, em que a igreja se separa disso. Depois vem um tempo de abandono e ojeriza. Não é que a gente abandonou, é que a gente, isso aí é quase, né, abominável. Né?
Após a Reforma Protestante, em 1517, muitas igrejas surgidas começaram a retomada do uso bíblico da unção com azeite. Apesar de que muitas vezes, mas nem sempre, carregada, né, carregado, o uso carregado dos erros doutrinários introduzidos. Então, depois de 1517, depois da Reforma Protestante, como eu disse, a igreja nasce ainda fazendo essa acusação aos judeus. Mas, como agora os cristãos iam na Bíblia, e antes da Reforma Protestante, a Bíblia estava restrita ao clero, aos padres, aos bispos e etc. O cristão comum ele não tinha acesso à Bíblia, né? E a gente devia valorizar mais a Bíblia, né? Tá aí, né? A pergunta é: você leu a Bíblia, vai ler a Bíblia toda esse ano? Né? Valorize a palavra de Deus, porque houve um tempo em que não era acessível, né? E cada dia tá ficando, esse tempo está voltando, né? Então valorize a palavra de Deus. Mas então, quando as pessoas tiveram acesso e começaram a valorizar, elas começaram a ver a unção de novo, mas começaram a tentar retomar a unção no molde bíblico, neotestamentário, mas ainda carregado de certos ranços do catolicismo. Então ficou uma unção meio mesclada, né? Um negócio meio mesclado, mesmo, meio sincrético mesmo, né? Mais recentemente, agora já no século XX, a partir da década de 70, 1970, com o surgimento do neopentecostalismo, do movimento judaizante. O movimento judaizante, ele começa na igreja aí mais ou menos a partir da década de 60. Em 1949, nós temos o nascimento do Estado de Israel. Nós tratamos disso no panorama bíblico, por incrível que pareça. Então nós temos ali o surgimento do Estado de Israel. E alguns anos depois, uma década e pouco depois, os evangélicos do mundo, especialmente dos Estados Unidos, eles se interessaram por Israel e aí retomam as coisas do Antigo Testamento. O Estado de Israel renasceu, é a promessa divina se cumprindo. Promessa qual? Em Isaías. Então eles retomam o Antigo Testamento. O movimento neopentecostal, da década de 70, ali do final da década de 70, 78, 79, eles começam essa coisa da declaração dos objetos, essa superstição dos objetos, esse cristianismo supersticioso, né? E aí eles retomam essa unção, né? Então você tem, com o surgimento disso, a reintrodução dos ritos veterotestamentários nas práticas da igreja. Né? Aí você tem, de novo, volta a menorá para dentro da igreja, né? Algumas coisas começam a voltar, nós já tratamos disso várias vezes aqui, inclusive. Né? Então, a unção com o azeite passou a ser feita nos moldes hebraicos. Então, agora, a igreja falou, não, a gente tem que expurgar o catolicismo. Né? Se depois de 1517 a igreja misturou um pouco do bíblico com o ranço católico, depois de 1970, vamos deixar assim, né, com essa entrada dos ritos judaicos, do neopentecostalismo, a igreja então agora retoma o Velho Testamento. Olha, tem unção de objeto no Velho Testamento, vamos começar a ungir. Mas não olha tudo. Olha, tem unção de pessoa, vamos começar a ungir. Mas não olha tudo. Certo? Então, a unção com azeite passou a ser feita nos moldes hebraicos, judaicos, mas desconsiderando fatores culturais e simbólicos. E principalmente, e eu frisei ali de propósito, principalmente, a diferença entre Velho e Novo Testamento, que foi o que causou a distorção no uso. Os crentes do Novo Testamento estão fazendo a unção nos moldes do Velho Testamento. Simples assim. Então, é urgente que a igreja retome o sentido e o uso da unção com azeite, conforme os ensinos do próprio do Cristo
e dos apóstolos, né? Estes na explanação da doutrina cristã, o que inclui abolir certos usos. Jesus ensinou a unção com azeite. A gente fala muito do texto de Tiago, mas há um texto nos evangelhos, que vai ficar para a semana que vem, claro, em que Jesus ensina sobre a unção com azeite. Então, quando Tiago fala da unção com azeite, ele está repetindo o ensino de Jesus. E este é o único uso da unção com azeite no Novo Testamento. É o único ensino, é a única maneira pela qual a igreja deve ungir. Por este motivo, deste modo, é o único, porque foi Cristo quem ensinou, os apóstolos explicaram, mais precisamente o apóstolo Tiago. Todos os demais usos cultuais que eu estou falando, ok? Estão abolidos. Se você quiser passar azeite no cabelo para ir para a igreja, fique à vontade. Se quiser passar azeite na roupa para receber, quiser jogar azeite na cabeça do seu convidado, fique à vontade. Isso é cultural. Agora, em relação ao culto ao Senhor, só tem um uso da unção com azeite. Jesus ensinou, os apóstolos ratificaram, confirmaram, ok? E o ponto básico para isso é entender a diferença entre Velho e Novo Testamento. As pessoas que ungem com azeite nos moldes do Antigo Testamento não entenderam, não entendem na prática. Pode até dizer que entenda, pode até repetir para mim: ah, pastor, eu sei qual é a diferença é essa aqui. Mas se não fazem, é porque não entenderam, ok? O ponto básico é entender a diferença entre Velho e Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que todos os rituais do Velho Testamento eram sombras de coisas futuras. Isso é Colossenses 2, 16 e 17. Ou seja, todos os rituais do Antigo Testamento, todos, queridos, os sacrifícios dos bodes, da ovelha, da bezerra ruiva, a unção com azeite, que é o caso aqui, todos eram simbólicos e tipificavam Cristo, seus sacrifícios, seus ministérios profético, sacerdotal e real, e ou a descida do Espírito Santo. Sim, eu falei que reis foram ungidos, profetas foram ungidos, sacerdotes foram ungidos. E Jesus é rei, sacerdote e profeta. Semana que vem eu vou falar um texto, o apóstolo Paulo fala isso, né? O apóstolo Pedro, perdão, fala isso. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então, a unção com azeite simbolizava. A unção com azeite do Antigo Testamento simbolizava a descida do Espírito Santo. Por isso que quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, a unção com azeite perdeu a razão. Por isso que a gente não unge mais para consagrar objeto. Não unge chave de carro, não unge casa, não unge a fazenda, não unge nada. Porque em Pentecostes isso perdeu o sentido. Ok? O escritor aos Hebreus e o apóstolo Paulo frisam que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. E este, né, o apóstolo Paulo, diz que tais rituais são rudimentos fracos. Eu quero ler esses 3 textos, porque nós vamos usar muito esses textos daqui para frente. Muito, 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 muito. E você precisa entender isso, querido, de forma clara. Mas não para me repetir igual papagaio. Você precisa entender para colocar na sua vida, né, a bula, e o termo está certo, a bula certos rituais veterotestamentários da sua vida. Vamos lá em Hebreus 9, 8 a 12. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comida e bebidas e várias ablusões e justificações da carne, impostas até o tempo da correção.
Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. Veja, o escritor aos Hebreus diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria. Uma alegoria. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então, aquilo do Antigo Testamento, aquele tabernáculo, cada elemento do tabernáculo, o altar, a pia, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, o próprio véu, a arca da aliança, tudo aquilo simbolizava ou fazia alusão a Cristo, a vida, ao ministério de Cristo. Quando Cristo morre, aquilo perde o sentido. O véu perde o sentido. Se o véu perde o sentido, se nós temos acesso ao Pai direto, a arca perde o sentido. Eu não preciso de um objeto, né? O candelabro perde o sentido. Cristo é a luz do mundo. Eu já tenho Cristo. Eu tenho a luz dentro de mim. Eu não preciso de candelabros, velas, né? O pão, os pães da proposição. Cristo é o pão da vida. Cristo alimenta a minha alma. A união que os pães, 12 pães, em Cristo somos unidos, judeus e gentios. Né? A pia, né? Em Cristo nós somos limpos. O altar de sacrifício, Cristo é o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Então aquilo perde o sentido, a unção que separava, que santificava aqueles objetos. É o Espírito Santo, o óleo é símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo que consagrava, é o que nos consagra hoje. Então aquilo perde sentido. Segundo aos Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Querido, não tem frase mais específica, mais explícita do que essa. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Abolido. Não foi renovado. Não foi recalchutado. Não foi atualizado. Ele foi abolido. E por que que os crentes querem continuar fazendo as coisas do Antigo Testamento? Como se... Quer dizer, a verdade eu sei por quê. Porque eles acham que o poder está no azeite. Eles não entendem que aquilo é simbólico e que aquilo perdeu o sentido e que foi abolido. Gálatas 4:11. Perdão, Gálatas 4:9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo isso, vocês vão continuar fazendo aquelas coisas do Antigo Testamento, guardando o dia da festa dos tabernáculos, o dia da Páscoa. Vocês vão continuar fazendo aquilo? São rudimentos fracos e pobres. Mas, na verdade, os cristãos hoje estão querendo fazer isso mesmo. Voltar para os rudimentos fracos e pobres. Por isso, queridos, por isso, boa parte das cartas paulinas, especialmente Gálatas, a epístola aos Hebreus, que é por isso que eu falo que, né, esse negócio de ler um capítulo do Antigo Testamento e um do Novo, não é bom. Né? Leia o Antigo Testamento, depois você lê o Novo, porque você precisa conhecer o Antigo Testamento para entender a epístola aos Hebreus. Quer dizer, a epístola aos Hebreus, ele vem para mostrar como tudo aquilo apontava para Cristo e não faz mais sentido. Leia a Bíblia. Né? Então, boa parte das cartas paulinas, a epístola aos Hebreus e outros textos neotestamentários frisam a separação entre lei e graça. Ensinam aos cristãos que não devem mais cumprir os ritos da lei mosaica, né? O Velho Testamento. Nós, cristãos, não
temos, não é que não precisamos. Porque se eu não preciso, eu posso fazer se eu quiser. Não, não, eu não tenho. Se eu fizer isso, eu estou voltando aos rudimentos fracos e pobres. É Gálatas 4 que nós acabamos de ler. A Nicole acabou, foi o Enzo quem acabou de ler para nós. Então veja, não é que eu não preciso, eu não tenho, eu não devo, certo? Cumprir os rituais da lei mosaica do Velho Testamento. Já que, segundo o apóstolo Tiago, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Ou seja, você quer cumprir a lei mosaica, mas se você descumprir um, se você não guardar o sábado, você descumpriu a lei toda. Você quer, né, ungir como o Antigo Testamento, mas não quer guardar o sábado. Não, você tem que cumprir a lei toda. Então você tornou-se culpado de todos. E tem muito crente querendo guardar só, cumprir só uns negocinhos da lei mosaica. Né? Nós não temos que cumprir é nada. Ok? Entender essa diferença entre as dispensações é imprescindível e fundamental para a vida cristã como um todo. Como um todo, querido. Nós vamos ver muita coisa. Nós já vimos algumas coisas, mas nós vamos ver mais coisas. A nossa vida que a gente entender, né? Não estou mais atrelado à lei mosaica. Mas aqui especificamente, né, específica e contextualmente, nas questões relacionadas à unção com azeite, porque ela elimina boa parte dos usos feitos atualmente. Se você entender isso, bem, esse molde de ungir objetos é do Antigo Testamento. E eu entendi a diferença entre o Novo e o Velho Testamento nisso. O Velho Testamento apontava para Cristo. Quando Cristo morreu, e a Bíblia diz que Cristo cumpriu toda a lei. Toda. Então ele cumpriu, ele deu sentido àquilo tudo. Quando você pensa nisso, então eu não tenho que fazer aquilo. Então eu não preciso mais ungir objetos. Eu não preciso, não devo ungir objetos. Não vou levar a chave do meu carro para o pastor ungir. Não vou levar a chave da minha casa. Não vou trazer o pastor para ungir a minha fazenda. Não vou. Ah, porque mas lá em casa o negócio tá feio. Ah, mas lá na escola. Ah, lá no meu trabalho, sabe? Ah, meu chefe me persegue. Eu vou levar o pastor para ungir a mesa dele. Eu vou, querido, isso acabou. Acabou. Estamos no Novo Testamento. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?